Eu sou Josué Moutinho Machado Júnior, casado com Priscila Monteiro Machado. Meus pais começaram aqui na igreja e eu sou praticamente 60 anos, já estou aqui na igreja. Meu pai Josué Moutinho Machado e minha mãe Esther Tavares Machado, mais conhecido como Tia Teca por muitos aqui. Eu também com meu apelido, conhecido por Juca, o Juca Machado. Estou aqui, então, desde criança. Já participei do departamento infantil. Tive professoras como a Mercedes Briones, Tereza Costa, doutora Tereza Costa. Mais tarde, já no departamento de adolescentes, fui vice-presidente e presidente dos adolescentes. E foi a época que, num acampamento, eu tive um encontro com Jesus. Foi em 1976, lá na chácara. Foi também o ano que eu fiz a profissão de fé aqui na primeira igreja. Mais tarde, já na mocidade, também fui vice-presidente da UMP, União da Mocidade Presbiteriana Independente. O meu pai foi presbítero emérito aqui nessa igreja. Minha mãe foi diaconisa. Os meus pais, Josué, foram administradores na Chácara Paraíso por uns 8 anos. Cantaram no coral da igreja, conjunto masculino, conjunto do conselho da igreja. Eles se formaram no conselho e formaram um coral. E sempre a gente esteve, a partir daí, envolvido nas músicas. A partir dos anos 80, nós começamos a ter os conjuntos na igreja. Isso foi uma mudança, não só na nossa igreja, mas nas igrejas de uma forma geral. Porque saiu só daquele coral e os hinos tradicionais, onde começaram a aparecer os cânticos. Muitos chamaram de corinhos. Lembro-me também que, nessa época, tínhamos um conjunto chamado Momento, e foi a partir daí que veio a primeira vez que nós trouxemos a bateria para a igreja. Era um culto de 31 de julho, festivo da igreja, e a bateria foi usada só para cantar o hino mais tradicional da igreja, o Pendão Real. E o nervosismo, e eu tocando com terno, a primeira vez de todo mundo olhando, porque havia uma bateria, e eu batia a baqueta na caixa e a baqueta subiu. Eu brinco que ela foi até a galeria e não voltava, né? E quando ela caiu na minha mão, ela caiu exatamente na posição de continuar tocando a música. Nunca mais consegui fazer isso. Eu sou Priscila Monteiro Machado, casada com o Josué, né? E eu sou nascida em lar cristão, meu pai era pastor, Carlos Caetano Monteiro, e a minha mãe era maestrina e organista da igreja, mas a gente frequentava em Marialva, norte do Paraná. E em 1977, eu fiz a minha profissão de fé em janeiro, eu tinha 16 anos, e eu vim morar para Curitiba porque eu queria estudar aqui medicina. E daí vim morar com a minha irmã, com o meu cunhado, e a gente começou a frequentar a igreja aqui. Então, desde 1977 que eu sou membro desta igreja. Aqui já congregavam o meu tio Douglas Monteiro, que é irmão do meu pai, e tem vários familiares que são daqui da igreja, né? E eu comecei a frequentar acampamentos e sempre envolvida aqui com a turma da igreja, participei de coral, tive a honra de ser regida pela maestrina Marta Egg, e foi assim muito importante. Ela era muito amiga da minha mãe, então tinha familiares assim que me traziam à memória, né, estar aqui com essas pessoas. Era na época que eu vim para cá o reverendo Eliseu, que era o pastor. Depois veio o pastor Carlos Meyer, que também eu conhecia desde criança, então a gente tinha bastante contato. E aqui casei com o Josué, né, em 1985. Daí tivemos 3 filhos, o André, o mais velho, o Arthur, que hoje é presbítero, o André é diácono, a Aline, que já foi diaconisa aqui na igreja também. E eu pude sempre estar participei bastante também do Ministério Infantil por uns 30 anos. Eu
participava fazendo lá onde agora é a congregação de Pilarzinho, a gente ia numa Kombi da igreja e a gente ia lá ministrar para as crianças, na época que ainda nem havia a igreja construída. Então, tinha aquelas partezinhas construídas de construção e era aquelas madeiras, tinha pregos, perigos, né? E a gente tinha que ficar contornando para contar as histórias para as crianças lá. Era um grupo bem grande, tinha o Reinaldo Briones, tinha a Cristina, a Elaine Moresca, Sandoval, era uma equipe bem legal assim que a gente participava lá naquela congregação. E também fiz trabalhos no Ministério Infantil com a doutora Tereza Costa, a gente ia na congregação que tinha lá em Campo Pequeno, era uma fase bem gostosa também. Nessa época eu levava um violãozinho e tocava, acompanhava alguns corinhos com ela lá. Era muito bom, assim, foi uma época bem edificante. E depois fui criando minha família aqui, né? Meus filhos foram batizados todos aqui, pelo meu pai, inclusive. Então, é isso. A gente tem muita alegria, muito amor por essa igreja. Sempre que podemos, estamos aqui servindo ao Senhor com alegria. Eu sou André Monteiro Machado, tenho o podador de síndrome de Down, primeiro diácono síndrome de Down do Brasil. Também sou músico, toco há bastante tempo. Também já fui dançarina há muitos anos, aqui na nossa igreja, aqui também. E o Ministério de Dança, Grupo Rede de Dança, a Papai Kings Kids, que completou 30 anos. E eu dançava muito, né, com amigos e parentes. E acabei me desenvolvendo, né? Sou ator de teatro também, faço muitas coisas também. As minhas referências são meu pai e minha mãe, grandes músicos maravilhosos que eu admiro muito. Quando eles gravaram o disco do Voo Livre, eu tinha 1 ano de idade e, graças a Deus, estou no lado da família cristã. Eu sou o Arthur Monteiro Machado, presbítero aqui da igreja. Bom, eu venho de uma linhagem de oficiais da igreja. Meu avô foi presbítero, a minha avó foi diaconisa, um dos meus avós foi pastor. Enfim, eu e meu irmão fomos eleitos no mesmo ano. Eu amo essa igreja, cresci aqui, aprendi muito com o exemplo dos meus pais. Hoje eu posso dar exemplo que eu recebi para minha filha, trazê-la na igreja. Eu comecei no louvor, eu tinha 4 anos. Meu pai trazia a bateria de brinquedo, montava do lado da bateria com ele. E eu tocava no culto e me divertia e amava fazer isso. E até hoje eu toco no louvor e é uma alegria para mim servir nesse ministério. Conheci também a minha esposa aqui na igreja, a Nicole. Hoje a gente traz a nossa filha aqui. E para ela é uma alegria também vir para a igreja. Ela fica, papai, papai, igreja, igreja. E ela ama música também. Então, quando a gente coloca canções para ela, ela se diverte, dança e canta. É uma graça. Então, eu e a Nicole temos a nossa filha, que chama Natália Razeira Machado. Eu também conheci Jesus aqui na igreja, em acampamentos da igreja, lá na Chácara Paraíso. Tive a oportunidade de fazer minha profissão de fé aqui, inclusive foi no mesmo ano que a Nicole, a gente fez juntos. Ainda não tínhamos nada à vista, né? Mas foi um ponto interessante. Oi, eu sou a Nicole, sou casada com o Arthur, mãe da Natália, e eu frequento essa igreja desde pequenininha, desde que eu nasci. E tenho muitas boas memórias daqui, dos acampamentos, das minhas experiências com Jesus, dos cultos infantis, que inclusive foi um deles que eu aceitei a Jesus. A maioria das minhas amizades são daqui e foi onde eu conheci o meu marido também e formei minha família. E hoje que eu sou mãe, o meu sonho para minha filha é que ela esteja sempre cercada de pessoas que a incentivem a estar mais próximo de Jesus, que a incentive a ter um relacionamento profundo com Ele e que ela possa ter tantas boas experiências e memórias da igreja quanto eu tive. E que nos momentos de dificuldade ela possa ter memórias para acessar, que ela possa recorrer a essas memórias para ter esperança. E para mim, essa igreja sempre
está de portas abertas há 120 anos. Eu agradeço a Deus.